Capítulo 16 do sobrestamento. Artigo 451. A medida de sobrestamento poderá ser ordenada 1. Para a suspensão imediata do andamento de processo civil que depender do julgamento de ação penal e, reciprocamente, a sustação imediata do andamento de processo criminal que depender de decisão em ação civil, nunca por tempo superior a 1 ano, e 2. Para a suspensão do andamento de processo criminal nos casos a que refere o Código de Processo Penal, salvo quanto às diligências que puderem ser prejudicadas pelo adiamento. Artigo 452. No cível, suspende-se o processo ou a execução dos casos previstos em lei. Parágrafo 1º. Ocorrerá também a suspensão 1. Do processo, a linha A, pela superveniência das férias coletivas, ressalvadas as exceções legais. B. Quando ordenada a citação de terceiros nomeados à autoria, denunciados à lide ou chamados ao processo. C. Quando determinada a correção de defeito advinda da incapacidade processual ou da irregularidade de representação da parte. D. No curso de procedimento de dúvida de competência, de arguição de impedimento ou suspensão e do julgamento pelo plenário de arguição de inconstitucionalidade. A linha E, pelo prazo máximo de 1 ano, no curso do cumprimento de carta rogatória, precatória ou de ordem requeridas antes do despacho saneador. E F, revogada. 2. Do julgamento da causa principal, quando instaurado incidente de falsidade. 3. Da lide principal, no curso de embargos de terceiro, versando a totalidade dos bens objetos da constrição judicial, além de outras hipóteses. Parágrafo 2º. Poderá também ser decretada a suspensão 1. Da causa principal, por prazo não superior a 90 dias, para o julgamento conjunto de oposição oferecida depois de iniciada a audiência em primeira instância. 2. Se o tribunal originariamente, ou em grau de recurso, reconhecer que a solução da lide depende necessariamente da verificação da existência de fato delituoso. E 3. Enquanto não julgado o conflito positivo de competência. Artigo 453. A ação penal será suspensa no curso do incidente de insanidade mental do acusado. Se a doença mental sobrevém à infração, a suspensão subsistirá até o restabelecimento do acusado. Artigo 454. O processo penal poderá ser suspenso a requerimento da parte ou a critério do tribunal. 1. Se a decisão sobre a existência de infração depender de solução da controvérsia que o tribunal repute séria e fundada sobre o estado civil das pessoas, na forma do artigo 92 do Código de Processo Penal. 2. Se o reconhecimento da existência da infração depender da decisão sobre questão diversa da prevista no inciso anterior da competência do juízo civil e se neste houver sido proposta ação para resolvê-la nos termos do artigo 93 do Código de Processo Penal. Artigo 455. Quando o dispositivo do acórdão contiver julgamento unânime e julgamento por maioria de votos e simultaneamente forem opostos embargos infringentes e interposto recurso extraordinário ou especial, ficarão eles sobrestados até ao julgamento daqueles. Artigo 456. Nos casos de adjudicação, de remissão de bens ou de levantamento de dinheiro sem prestação de caução idônea, o recorrente no agravio de instrumento poderá requerer ao relator que suspenda a execução da medida até ao pronunciamento definitivo da Câmara. Artigo 457. Cabe a suspensão de ato judicial administrativo e mandado de segurança nas hipóteses da Lei nº 12.016 de 2009. Artigo 458. Se as causas de suspensão e a ocorrência de transação forem denunciadas quando o feito já estiver em mesa, competirá ao órgão colegiado decretar a suspensão ou a extinção do processo, conforme o caso. Artigo 459. A decadência do direito ao exercício da ação rescisória e a caducidade da impetração de mandado de segurança poderão ser reconhecidas pelo presidente do tribunal ou pelo presidente do respectivo órgão fracionário.
ao apreciar a petição inicial. Artigo 460. Durante a suspensão, é defeso praticar qualquer ato processual. Poderá o relator, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável quando, porém, a causa da suspensão for denunciada depois de enviados os autos da mesa para julgamento. Este se efetuará. Parágrafo único. O falecimento do único advogado da parte entre a data do julgamento e a da intimação do acordo, se o ingresso de outro procurador nos autos suspende a fluência do prazo para recurso, mesmo que não comunicado nos autos o óbito. Artigo 461. Nos feitos cíveis, a extinção do processo com fundamento nos artigos 485 e 487, inciso 3 do Código de Processo Civil, competirá ao presidente do tribunal, ao presidente do respectivo órgão fracionário, ao relator sorteado ou ao órgão colegiado, segundo o estágio da causa, a partilha da competência no âmbito do tribunal e a natureza do fundamento da extinção. Artigo 462. Nos feitos criminais, a competência para a declaração da extinção de punibilidade e a forma de seu reconhecimento são aquelas determinadas pelo Código de Processo Penal e por este regimento interno. Artigo 463. A medida será requerida ao relator e por ele determinada, se o caso for despacho nos autos, no qual caberá agravo regimental. Capítulo 17. Da justiça gratuita. Artigo 464. A parte que não estiver em condições de prover as despesas dos autos do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, será concedido o benefício da gratuidade de justiça prevista em lei. Artigo 465. O pedido de gratuidade judicial será apresentado antes da distribuição ao presidente do tribunal e depois ao relator.